O nosso objetivo é hoje dar uma aula de aquecimento para esse evento. Nós vamos fazer 3 aulas, não é isso, Paulo? Vai ser dia 19 hoje, dia 4 de setembro, anota na agenda, e dia 15 de setembro. Tá? Então essas datas reserva na sua agenda aí às 19 horas para a gente estar junto nessas aulas de aquecimento. E o aquecimento é para a gente, na verdade, já ir trazendo alguns saberes, né? Já ir movimentando essa egrégora da imersão para que você possa já estar por dentro quando você chegar na imersão presencial com a gente, 26, 27, 28 de setembro, a 40 quilômetros de Belo Horizonte, numa pousada ecológica maravilhosa. Assim, várias surpresas que a gente vai deixar até off, mas um conteúdo assim muito prático e mais vivencial do que teórico, para vocês poderem sentirem assim, a força dos ensinamentos tanto da constelação de ambientes do Feng Shui sistêmico. Tem gente que está aqui que conhece, que é da formação lá da Bioconstelar. Tem gente que conhece mais a geobiologia, tem gente que não conhece nenhum das duas. Então hoje é um dia também para a gente contextualizar vocês sobre isso. Do que vai acontecer, o que é a geobiologia, o que é a bioconstelar, né, Flávio? E por que é o que a gente está nessa empolgação de que essa união dos dois temas é tão rico, tão rico. Exatamente. Só para a gente pontuar então, hoje a gente vai dar essa introdução do que é geobiologia, do que é a constelação de ambientes e Feng Shui sistêmico, como essas duas abordagens podem se unir. A gente vai falar um pouco também da programação do evento, do lugar, das questões práticas, como é que chega no lugar da imersão, vai ter translado, tem Uber da rodoviária, do aeroporto, como é que eu me hospedo. Então a gente vai falar um pouquinho também sobre as coisas práticas para você estar na imersão com a gente. Até dia 25 desse mês a gente tem o primeiro lote com uma condição especial. Então você que tem interesse, é bom você colocar aí na sua pauta para dia 25 já estar inscrito. E a gente tem também, se não me engano, uns 25 lugares na pousada. Então com valor super especial, depois a gente fala sobre isso, então vale a pena também você que já tem interesse a gente fazer a sua inscrição e já reservar na pousada. Não é isso, Paula? Exato. A pousada, preço maravilhoso. A gente quer esclarecer até que a gente mandou, né, para quem pediu os valores da pousada e às vezes ficou um pouquinho confuso aquela mensagem, mas a gente quer esclarecer que esse valor tá realmente precinho. Tá maravilhoso. É isso. Então, eu e Paula, a gente se conheceu, nem lembro, mas ali por 2006, 2005, 2004, mais ou menos nessa data aí. A gente estudou junto algum tempozinho assim, em geobiologia. Paula se estendeu nesse estudo, se aprofundou, depois ela vai falar um pouquinho sobre isso. E eu me aprofundei também em harmonia de ambientes, mas percebi no meio do caminho que para mim era necessário trazer a pessoa e os padrões que a gente carrega desde que a gente nasce, desde que a gente começa a habitar nesse mundo, nos nossos sistemas familiar, profissional, sistema de crenças, sistema religioso, sistema de propósito, sistema de amizades, tudo isso são sistemas. O que é um sistema? Por que chama Feng Shui sistêmico essa história toda? O sistema ele é um conjunto de vínculos, e os vínculos que a gente faz no mundo são como se fossem roupas que a gente veste para se parecer com a nossa tribo. Então a gente entra dentro de um sistema para que a gente possa se sentir pertencente àquele lugar. Tem sistemas que a gente não escolhe, apesar que tem gente que acredita que a gente escolhe antes de nascer e tudo mais, mas o sistema familiar de origem, por exemplo, não é uma escolha consciente, a gente está ali, a gente nasceu naquela família por N motivos, e a gente absorve desse lugar, desse sistema, desse lugar imaterial, eu chamo de ambiente imaterial, esses lugares que a gente habita para se expressar no mundo, que não são lugares físicos.
Então, um sistema familiar, um sistema profissional, um sistema de amizade são lugares imateriais que eu chamo de casas sistêmicas. E a gente habita nesses lugares para se expressar de alguma forma no mundo, se sentir pertencente a essa vida, se sentir em casa com a nossa própria existência. Então, a gente precisa de estar alinhado com as crenças que esse sistema traz. E muitas vezes, quando a gente vai crescendo, vai se tornando adulto, vai tendo as nossas próprias concepções de vida, às vezes os sistemas trazem crenças, trazem padrões comportamentais e emocionais que não fazem sentido pra gente. E aí, durante a vida, a gente precisa de ressignificar esses padrões de alguma forma. A forma que eu conheço mais efetiva é a forma terapêutica, que é trazer à tona esses padrões para que eles sejam vistos e a partir do olhar a gente conseguir transformar esses padrões e trazer eles para o que alimenta a nossa essência. E a gente aprende a morar nessa vida morando nesses sistemas, morando nessas casas imateriais, porque a gente mora em sistemas antes de morar numa casa física. Então a gente aprende a lidar com a nossa morada física morando nesses lugares imateriais da nossa existência. E aí, na minha trajetória como arquiteto, com foco sempre no bem-estar e na harmonia, eu comecei a estudar terapias. Há mais de 8 anos atrás, eu fiz um curso de formação em constelação sistêmica familiar, que é um tipo de terapia que analisa esses vínculos sistêmicos, esses conjuntos de vínculos e olha para esses conjuntos de vínculos, e comecei a enxergar que um ambiente ele também é um sistema. E a gente reflete todos os vínculos, os padrões que a gente aprende morando nesses lugares imateriais na nossa casa, morando na casa, de forma inconsciente. Porque existem uma psique dos ambientes, que eu chamo, assim, é uma psique dos ambientes que estão em 3 grandes pilares. O pilar do inconsciente, o pilar do sistêmico e o pilar do consciente. Se a gente pudesse fazer uma analogia, o pilar do consciente é aquilo que a gente enxerga e tem cognição, consegue entender e traduzir, tá? Esse é o pilar do consciente. Só que o nosso lado consciente, ele não toma nem 10% das nossas decisões em habitar a vida em nossas casas. Então, se a gente acha que a gente coloca um quadro na parede de forma consciente, não é isso. O que embala, o que motiva a gente colocar, por exemplo, um móvel em determinado lugar, um quadro na parede, pintar a parede de determinada cor, 90% do peso dessa decisão é tomado pelo nosso subconsciente. E esse subconsciente ele é alimentado de 2 formas. Pelos vínculos sistêmicos que a gente faz desde que a gente nasce, dos vínculos sistêmicos que existem desde que a vida é vida. Se eu pudesse falar de forma científica, desde o Big Bang. Então, desde o Big Bang, a vida vai se moldando a partir de vínculos. Por exemplo, os astros do nosso sistema solar, eles se vinculam de uma maneira determinada entre si e com o Sol. E com o universo inteiro, com a galáxia e as galáxias com as outras galáxias. Isso são forças sistêmicas que estão antes que eu venha a esse mundo. Antes até mesmo dos nossos antepassados existirem. Mas elas moldam a forma que a vida vai se manifestar. Isso está implícito na nossa configuração física, comportamental e emocional também. E aí quando os antepassados vêm ao mundo, quando o ser humano começa a existir, Homo sapiens e tudo mais, erectus e tudo, desde essas raças de hominídeos, a gente vem cada vez mais trazendo e colocando, sobrepondo a esses padrões universais sistêmicos, os padrões humanos de convivência. E cada geração isso vai mudando, mas fica implícito no nosso DNA, no nosso padrão comportamental e emocional, que vai ficar guardado no nosso subconsciente. E aí depois que eu venho ao mundo, que eu
passo pela barriga, pelo útero da mamãe, pelo encontro de mamãe e papai, e começo a habitar no meu sistema familiar de origem, ainda tem mais acontecimentos que vão se sobrepondo a essas forças sistêmicas ancestrais e universais. E o subconsciente ele é alimentado por tudo isso que vem anterior, tudo isso que vem desde o meu nascimento e também pelo nosso lado cognitivo. Então o nosso subconsciente é aquele lugar imaterial dentro da gente que guarda todos os nossos padrões e todos os nossos propósitos de vida. E quando eu não olho para esse lugar imaterial dentro de mim, para ressignificar aquilo que não faz mais sentido na minha vida, eu começo a transformar o meu ambiente interno em um quarto da bagunça interna. E aí quando o consciente vai tomar uma decisão de habitar um determinado lugar, de escolher um endereço para morar, de escolher uma forma de harmonizar o ambiente, ele vai vasculhar esse ambiente interno, esse quarto da bagunça, que pode ser que se torne um quarto da bagunça interno, por conta dos padrões que eu carrego sem ressignificar. E aí a decisão é tomada para reafirmar aquilo que eu tenho dentro de mim. Por quê? Porque a gente sempre atrai o que parece com a gente. Então se eu estou guardando um tanto de coisa que não tem significado para mim, mas eu estou guardando dentro de mim, quando eu for tomar uma decisão, eu vou tomar uma decisão que vai reafirmar aquilo que não se parece comigo. E aí eu passo a não me sentir em casa com as minhas próprias decisões na vida, em habitar os meus sistemas e habitar a minha própria casa, os meus próprios ambientes. E eu que trabalho como arquiteto e como terapeuta, eu percebi que precisava de algo mais, não só tratar aquilo que estava somatizado nos ambientes, mas esses padrões que estavam guardados nos quartos da bagunça interna dos meus clientes e no meu próprio quarto da bagunça interna. Então foi quando surgiu a ligação que eu fiz entre o Feng Shui, que estuda as áreas da vida nos ambientes, com os padrões sistêmicos que eu aprendi na constelação sistêmica familiar. Então eu uni as duas coisas, Feng Shui, junto com a constelação sistêmica familiar, e criei uma abordagem que chama método bioconstelar, que na realidade, assim, resumindo, é como se fosse acender uma luz nesse nosso quarto da bagunça interna, para que a gente possa olhar aqueles padrões que nutrem a minha essência e aqueles padrões que não mais nutrem a minha essência. Podiam até nutrir até um tempo da minha vida, mas hoje não nutrem mais. E olhando para isso, a gente consegue ressignificar e ter uma nova postura em habitar a minha própria vida através dos meus propósitos, que também ficam ali guardados no nosso subconsciente. Então a psique do ambiente envolve esses três pilares: o sistêmico, que é todo esse campo de informação universal dos meus ancestrais, o meu lado cognitivo, que alimenta o terceiro pilar, que é o meu subconsciente. Então trabalhar com o subconsciente é uma coisa, inclusive, que a neurociência, a neuroarquitetura já comprovam, que transforma completamente a nossa relação com o ato de habitar a vida e os ambientes. Então isso é muito importante. Então o ambiente ele é muito mais do que físico, ele é sensorial. Só que aí entra a questão é a seguinte: a gente não pode trabalhar só a parte sensorial. E aí que eu e Paula falamos, pronto, esse casamento é perfeito. E aí Paula vai explicar uma um pouco coisa isso é a aqui. gente e uma coisa é, né, Flávio, a gente perceber o que a gente está atraindo e quais são as razões pelas quais a gente atraiu inconscientemente, no fundo, né, aquela casa, aquelas dores, né, aquelas questões. Mas quando a gente já atraiu, já está lá no físico. Quando está no físico, quem vai tratar esse físico é a geobiologia. Perfeito. Então, né, querido, é isso. E eu sou aluna do Flávio também, já fiz, né, fiz o curso dele, já fui da formação com ele e estou refazendo o curso novamente. E o Flávio também já tem muito conhecimento de geobiologia, já estudou geobiologia, a gente se conhece dessa fase de geobiologia.
Então, e a gente compreende que esse é o casamento perfeito, né? Porque uma vez que a gente atraiu todas essas questões por todo esse emocional que o Flávio trouxe, já está lá no físico. Então, a gente já atraiu uma casa, e geralmente, né, Flávio, a gente acaba atraindo sempre o mesmo padrão enquanto a gente não cura e não modifica essa nossa maneira de viver né, nessas nossas casas, no jeito que a gente habita a nossa vida, né? Então, eu estava até comentando com ele, né? A gente sempre atrai os mesmos padrões. Então, às vezes, sempre a casa que tem a formiga, sempre a casa que tem questões de águas patógenas que trazem depressão, tristeza profunda, sempre as casas com falhas de solo que trazem para a gente muita procrastinação, muito desânimo, que suga a nossa energia, né? E, e eu estava até falando, né? Eu sempre atraí casas com vizinhos difíceis, vizinhos, então é legal a gente mostrar que a gente também atrai essas casas, né? E apesar da gente estar sempre olhando para isso, a gente também percebe essas questões no nosso dia a dia, na nossa maneira de viver, né? Então, só para contextualizar quem é a geobiologia, né? Para quem está vindo da Bioconstelar e nunca teve contato com a geobiologia, a geobiologia ela olha, ela é uma ciência que ela estuda todas as interferências de um lugar, como que essas interferências, tanto provenientes do planeta Terra, tanto as interferências naturais, como as interferências provenientes do espaço construído, como que elas afetam a nossa vida, a nossa saúde, a nossa disposição, a nossa abundância, a nossa prosperidade, como que ela afeta todas as áreas da nossa vida. Então, quem são essas interferências, né? Quando a gente olha para o planeta Terra, a gente tem lá na crosta da Terra, né, abaixo da superfície, então superfície da Terra é onde a gente constrói, onde a gente planta, é toda aquela face de terra que a gente vive, né, onde a gente mora. E abaixo da superfície a gente tem a crosta da Terra, onde tem muita coisa acontecendo lá. A gente tem águas subterrâneas, que são como rios passando embaixo desse solo, em vários níveis de profundidade, em vários sentidos. A gente tem falhas geológicas, que é diferentes tipos de rochas que se encontram e geram fendas. A gente tem buracos nessas rochas de solo, que são as cavernas subterrâneas. A gente tem minerais nesse solo que geram radiações que às vezes são positivas e às vezes não são positivas. E essas energias, né, essas águas, essas falhas, elas possuem uma vibração que sobe a partir delas. Então, eu posso ter lá uma água, um rio subterrâneo passando fininho lá embaixo do meu solo, essa energia ela sobe larga. E a hora que ela encontra a superfície, ela fica reta novamente. Por isso que às vezes a gente fala, esse quarto todo tem uma energia de uma água. Então, quando a gente fala isso, a gente não está querendo dizer que tem um rio enorme lá embaixo, mas que as margens energéticas provenientes dessa água estão passando pelo meu quarto todo, por exemplo. E essas frequências, elas possuem uma vibração natural, que faz parte da fisiologia do planeta e que quando está vibrando na frequência saudável, não tem problema nenhum. A gente nem percebe que tudo isso está acontecendo ali no solo da onde a gente mora, né? Então, quando essas frequências estão vibrando na frequência saudável, está tudo bem. Quando essas frequências estão vibrando acima da frequência saudável, e eu já vou explicar por que elas passam a vibrar acima da frequência saudável, a gente começa a sentir incômodos. Então, quando a gente tem, por exemplo, excesso de águas vibrando muito forte embaixo do nosso solo, a gente pode sentir depressão, tristeza profunda, mexe com as nossas águas fisicamente, então a gente pode ter problemas de tireoide, dores nas juntas, inchaço excessivo. Eu tenho muitos relatos de pessoas, pesadelos, que dizem, às vezes chegam até mim, desde que eu me mudei para essa casa, eu engordei e não consigo emagrecer. E às vezes é apenas um inchaço pelo excesso de águas vibrando muito forte nesse solo. Então,
o excesso dessas energias de solo vibrando acima da frequência também, elas atraem certas questões para nossa casa, como o excesso de formigas, eles adoram essa radiação de solo. Então, toda energia vibrando acima da frequência natural vai atrair para essa casa excessos de formigas, de abelhas, de marimbondos, de cupins. Então, e também existem questões emocionais que fazem com que a gente escolha essas casas com essas questões porque a gente se alinha de alguma forma emocionalmente, a gente está vibrando na mesma frequência que aquelas energias do solo estão vibrando. Quando a gente fala, né, que eu tenho uma palavra que eu adoro colocar sempre, eu tenho no meu site Desmistificando a Palavra Energia, que eu sempre gosto de trazer essa publicação de tempos em tempos, porque quando a gente fala em energia, a gente está falando em tudo, gente. Tudo possui uma frequência vibratória. O copo possui uma frequência vibratória, o nosso corpo possui uma frequência vibratória, a mesa, o sofá, tudo possui uma frequência vibratória. E toda essa frequência vibratória, a gente gosta ou não de um lugar, né? A gente se sente bem ou não em certos espaços quando eles possuem coisas que estão vibrando na frequência parecida com a nossa. Então, por que às vezes a gente adentra um local super chique, super bonito, bem decorado e a gente não se sente bem ali? Muitas vezes porque a frequência vibratória das coisas que compõem esse espaço vibram em frequências diferentes da frequência que a gente vibra. Então a gente atrai, é bem aquela história de semelhante atrai semelhante. Então a gente atrai a vida que a gente atrai de acordo com o que a gente vibra. Então se a gente vibra numa frequência de abundância, de alegria, de empolgação, é isso que a gente vai atrair para a nossa realidade. Por que a gente gosta de determinadas pessoas e, de repente, aquelas pessoas o santo não bateu, né? Muitas vezes por essa frequência vibratória. Então, quando o Flávio fala em a maneira como a gente está vivendo nesse mundo, a gente atrai as casas que a gente atrai, é exatamente isso. E, às vezes, sem saber, sem querer, a gente atrai isso de acordo com a vibração que às vezes a gente nem é consciente para a gente, né? Às vezes são vibrações de medo, de escassez, de não merecimento e que às vezes a gente nem imagina que isso vai fazer com que a gente atraia essa ou aquela patogenia de solo, de casa, né? Aquelas memórias que ficam impregnadas nas casas que a gente vai viver. Por que eu estou vivendo esse desafio, né? Muitas vezes porque você atraiu esse desafio. E a gente fala muito disso, né, Flávio? Eu falo muito, eu vejo o Flávio fala muito também sobre honrar os desafios, honrar essas casas desafiadoras, antes de tudo, honrá-las, né? Compreender que não é por acaso que a gente está vivendo naquele local e daquela maneira. E aí sim fazer os trabalhos, né, de compreender o porquê que eu atraí tudo isso através do trabalho da constelação sistêmica. E aí, quando a gente já atraiu, compreender como é que a gente cura esta casa. Por isso que a gente fala que esse casamento dessas duas frentes de trabalho são tão ricas. E hoje a gente teve uma reunião hoje de manhã, né, Flávio? Eu estava numa empolgação que eu estava falando para ele, Flávio, eu tô assim, sabe, tipo, vibrando, porque eu acho que assim, é a coisa mais rica. É claro que a gente tem milhares de outras frentes que a gente pode incluir no dia a dia das nossas curas. Existem milhares de coisas. Eu sou super entusiasta, né, da gente incluir cada vez mais coisas que se alinham com a nossa maneira de trabalhar. Mas eu acho que a constelação de ambientes, Feng Shui sistêmico e geobiologia assim, fecha com chave de ouro, sabe? Fecha redondão, assim. A gente está muito feliz, né, Flávio? Que realmente a gente já vem falando dessa parceria já faz muito tempo e esse ano a gente falou, não, agora vai e vai ser lindo e vai ser incrível. A gente montou um programa riquíssimo e a gente está muito empolgado. É muito doido assim, porque eu e Paulo encontramos presencialmente muito pouco na vida, mas parece que a gente já tem uma história juntos assim de anos-luz. E é sobre isso, porque
quando a gente encontra com pessoas ou ambientes onde a gente se sente bem, é porque aquilo parece com tudo que eu estou carregando internamente de propósitos na vida, que 90% dessas coisas não são acessadas com o lado cognitivo. São com aquilo que eu vibro internamente, que as minhas águas vibram. E não tem nada de errado em vibrar coisas que às vezes não me levam para lugares desconfortáveis. Mas chega um ponto na vida que isso fica insustentável. Que eu preciso de olhar para isso, para ressignificar, para abrir espaço interno para o novo. Não tem nada de errado em morar em um ambiente que tem águas subterrâneas, isso faz parte da fisiologia da Terra. Não tem nada de errado eu atrair às vezes lugares que trazem à tona crenças limitantes. Porque eu aprendi assim morando no meu sistema e às vezes por honra a papai, a mamãe, a vovô, eu acredito que eu não tenho merecimento de prosperidade e honro isso através de reafirmar essas crenças limitantes. E para a gente ressignificar isso, a gente precisa de entender os conjuntos de vínculos que estão sendo sustentados internamente e refletidos na casa, porque a casa reforça isso, para que a gente possa transformar. Então é imprescindível a gente fazer com que os ambientes sejam fontes de autoconhecimento. Das duas maneiras, dessa maneira sensorial, emocional e comportamental, porque a casa ela é um reflexo do meu comportamento na vida. E ela vai reforçar isso, porque eu vou organizar minha casa para reforçar os meus padrões comportamentais. Então é uma via de mão dupla. Então quando a gente consegue enxergar que essa casa ela é um fator de autoconhecimento físico e imaterial e sutil, a gente entra com a geobiologia e o Feng Shui sistêmico, com a constelação de ambientes. E traz assim algo surpreendente, porque a gente consegue transformar tanto a postura interna como o ambiente físico, e com essas duas frentes a gente transforma de forma poderosa a nossa vida. Porque a ideia não é transformar um ambiente, não é fazer com que o ambiente seja um ambiente magnífico, mas que a vida seja magnífica através de um ambiente incrível. Então é isso, por isso que a gente tem que tratar o ambiente, a gente tem que tratar o nosso ambiente interno. Então quando eu falo de Feng Shui sistêmico, né, não sei se tem gente que não conhece o Feng Shui é um estudo milenar chinês que foi passando de dinastia a dinastia até chegar no Ocidente. E existe uma mandala em alguma escola do Feng Shui, porque o Feng Shui tem mais de 1000 escolas e abordagens diferentes. Então existem escolas do Feng Shui que consideram esse diagrama, que a gente chama de baguá, que é sobreposto na planta do imóvel, na planta técnica do imóvel, para fazer uma avaliação das áreas da vida. Esse baguazinho aqui que eu uso no método bioconstelar, considera alguns arquétipos que são realização, relacionamentos, criatividade, família. São os mais superficiais para quem estuda Feng Shui tradicional clássico. Foi por onde eu comecei essa história toda. Só que, gente, é muito louco, porque você vai estudar o Feng Shui tradicional clássico, primeiro que a nossa maneira de enxergar a vida, os elementos que sustentam a vida são completamente diferentes da maneira chinesa de enxergar isso. E como é um estudo milenar, ainda mais distante. Então eu lembro que eu estudava, cada vez que eu estudava eu falava, meu Deus, estou ficando louco, vou entrar em parafuso. Até porque as 1000 escolas de Feng Shui, cada uma tem uma abordagem diferente e elas se contradizem em alguns pontos. Só que não é uma contradição falar essa escola é a melhor e aquela escola é a melhor. É a que mais reflete aquilo que você sente que é o seu caminho. Então, por exemplo, estudar estrelas voadoras, ou estudar o Basai, ou estudar a Escola da Forma, ou o Chapéu Negro, aquela que se afiniza mais com a sua forma de pensar, é aquela que você deve seguir, porque todo caminho é íntegro em si próprio. Basta que cada passo traga uma maneira da gente se evoluir, da gente se transformar.
Só que para mim já não estava mais fazendo sentido estudar o Feng Shui com tantos padrões, regrinhas, conceitos, sem trazer a pessoa para que ela pudesse vivenciar essas áreas da vida através do ambiente dela. Então hoje eu desconstruo esse mapazinho aqui que é o Baguá e coloco isso no desenho simbólico dos ambientes para que a pessoa possa enxergar como que a relação dessas áreas da vida e como que elas se refletem nos padrões que são implícitos e explícitos no ambiente. Então, por exemplo, vamos pensar que todo mundo já entrou numa casa que tem mofo ou infestação de cupim? Então pensa nesse lugar agora. O que para você de sensação o mofo ou a infestação de cupim traz? Vou dar um exemplo. Para mim, mofo na base da parede traz uma sensação de que é preciso de olhar para a base, que a base está carente, que a base está apodrecendo. Para mim, infestação de cupim significa falta de controle. Tem pessoas que eu já atendi que significam invasão. Tem pessoas que eu já atendi que significam guerra. Guerra com um bicho que vem de fora, com algo que é fora do meu contexto. Então essas sensações vão traduzir padrões que a gente carrega dentro da gente, que estão explícitos e implícitos na casa, que a gente precisa de olhar emocionalmente para eles e não só fisicamente. Então isso é a constelação de ambientes e o Feng Shui sistêmico. A gente faz desenhos simbólicos, porque o símbolo fala muito mais do que um desenho técnico. Coloca esses arquétipos representados por bonequinhos, cristais ou post-its em cima desses desenhos e a partir disso a gente consegue entender e sentir a relação entre as áreas da vida e os acontecimentos de harmonia ou desarmonia de cada ambiente da casa. Isso é poderosíssimo porque a gente começa a trazer então a casa como um fator de autoconhecimento a partir dos padrões emocionais e comportamentais que a gente carrega na nossa vida, que os antepassados carregaram, a gente está carregando. Então parecem coisas surpreendentes no atendimento de constelação de ambientes e Feng Shui sistêmico. É uma ferramenta terapêutica para a gente trabalhar a harmonia e ressignificar as desarmonias que a gente carrega dentro da gente e reflete nos ambientes. E aí entra a geobiologia como algo que completa tudo isso. O que eu ia trazer, Flávio, também, a gente conversa muito, né, sobre como a gente estava falando, né, a gente carrega muitas coisas desde o nascimento, né, então, como com quem que eu convivi, quem foram meus pais, quem foram meus amigos, quais foram os cursos que eu fiz, então, tudo isso são os padrões, né, de comportamentos que a gente carrega e tal. Então, a gente também é importante que a gente compreenda que é um processo, né, quando a gente fala em processo de cura, não tem como a gente, do dia para a noite, compreender todos os nossos padrões. Por que eu estou atraindo a casa que tem o mofo, que tem o cupim, que tem isso, que tem aquilo? Por que eu estou me sentindo mal? Por que eu estou me sentindo triste? E querer achar que a gente, né, em um atendimento ou em uma percepção, a gente vai curar tudo. Assim como a própria geobiologia, da mesma forma, né? A gente cura o solo, a gente aprende a curar, a gente aprende a compreender como que a gente, através daquilo que a gente coloca no nosso ambiente, que colorido que eu coloco, que imagens que eu coloco para me fazer lembrar quem eu sou, para eu me organizar. Aquela história que o Flávio estava falando, né? É uma via de mão dupla, então é a mesma coisa. Eu tô com meu guarda-roupa bagunçado, tô dormindo mal, minha vida tá uma bagunça. Eu vou lá e organizo, de alguma forma eu vou me organizando internamente, eu vou destralhando, eu vou tirando as tralhas de dentro também. Minha bolsa tá de ponta cabeça, eu organizo, eu vou de alguma forma me organizando. No entanto, é um processo. Até porque, né, as próprias questões que a gente tem nas nossas casas, elas podem ir se abrindo novamente novas questões e novas percepções. Quando eu falei, né, dessas energias de solo, então quando elas estão vibrando acima, por que elas passam a vibrar acima da frequência se existe uma frequência saudável aí que faz parte da fisiologia do planeta, né? Existem algumas coisas que acontecem, como, por exemplo, tempestades com raios,
coisas, tremores na terra, tsunamis, erupção de vulcão, tudo que acontece naturalmente, que é muito forte e que movimenta a Terra, movimenta todas essas frequências energéticas provenientes da Terra, do solo, provenientes das linhas magnéticas, que são linhas mais superficiais. Tudo isso vai se movimentar e vai elevar essas frequências. E quando a gente faz essas curas, até as curas elas têm, não é que elas têm um prazo de validade, não é isso. No entanto, a vida, ela é movimento. A vida está em movimento, então o planeta está em movimento o tempo todo. Então não é porque eu curei todas as geopatias, todo o estresse geopático da minha casa que eu nunca mais vou ter que olhar para isso, né? A gente também vai trazendo novas questões emocionais para as nossas vidas. Então, hoje eu atraí uma casa que tinha determinadas questões, mas de repente eu vivi um trauma, alguma questão, e de repente outras questões aparecem, outras casas me chamam a atenção. Então, a vida também é movimento, também é fluida, por isso que é bacana a gente compreender também, né, Flávio, que é um processo. E, às vezes, o único atendimento, a gente não vai conseguir sanar todos os buracos emocionais que a gente traz de uma vida e, muitas vezes, para quem acredita, de outras vidas, né? Que nós somos almas que vem carregando, né? Coisas, medos, buracos, traumas. Então, a cada atendimento, para mim, pelo menos, a cada atendimento, a cada aula do Flávio, a cada atendimento de constelação, abre, vai abrindo uma portinha, vai abrindo uma janelinha, vai limpando uma sujeirinha, vai, né? E a gente tem que compreender também que é um processo, assim como a cura do nosso espaço também é um processo. Por melhor que a gente seja, melhor profissional que a gente seja, é um processo que às vezes volta e abre outra coisa, e acontece outra coisa. Então, é interessante a gente ter esse conhecimento, uma gama de conhecimento, né, de como que a gente vai honrar aquele processo novo que se abriu, né, aquela questão nova, e trabalhar, né, o tempo todo. É o tempo todo, né? É um processo que a gente vai acontecendo, porque a vida é movimento. E isso é muito interessante o que Paulo está trazendo, porque hoje um mundo tão imediatista, a gente quer soluções mágicas. Aqui, me cura aqui, por favor. Cuida, quem é arquiteto sabe disso. Faz um projeto aqui, resolve minha vida, por favor. Então a gente chega na casa do cliente, né? Não sei se tem alguém que trabalhe com arquitetura, design, feng shui, essas linhas que a gente está trazendo aqui. Normalmente a pessoa quer um remédiozinho alopático e faz do nosso trabalho como terapeutas dos ambientes também esse remédiozinho alopático. A pessoa não quer se movimentar, ela quer que alguém chegue lá e resolva a vida dela. Isso eu estou falando não me tirando desse pacote também não, porque a gente é criado para isso. A gente nasce para depender dos outros. É lógico que viver em comunidade é essencial. A gente precisa das outras pessoas, sim. Mas a gente tem que entender que a gente precisa de assumir também o nosso protagonismo da nossa própria vida. E para isso a gente precisa de olhar para aquilo que eu carrego internamente. Como é que eu vou assumir o protagonismo sem entender o que está machucando lá dentro do meu sapato? É impossível lidar com a pedrinha dentro da meia se eu não abro, tiro a meia e olho o que tem ali. É impossível organizar uma gaveta se eu não abro a gaveta para organizar, para olhar para as memórias que estão guardadas ali dentro do armário, dentro do sótão, dentro do depósito. É impossível se organizar sem olhar para aquilo que está guardado dentro da gente. E aí tem uma chave interessante nisso, que é o seguinte: uma vez visto, não é para ser entendido. Não é para ser entendido, a gente não vai entender. A vida é inexplicável, a vida é sentida. Ela é muito mais sensorial do que cognitiva. Como é que explica? Se eu te perguntar assim, por que você ama? Tudo bem, você pode falar que não ama, mas por que você ama seu pai e sua mãe? Ou por que você ama seu filho? É difícil de explicar isso com palavras. A gente fica buscando palavras que são superficiais em relação à sensação desse amor pelos filhos, pela vida, pela casa. A ligação que eu tenho com minha... Por que eu me sinto bem nesse ambiente e naquele outro não? É impossível explicar isso, mas sentir é possível. Então a parte sensorial, terapêutica de um ambiente
ela é muito importante. E a geobiologia traz essa possibilidade, assim como a constelação de ambientes e o Feng Shui sistêmico, da gente assumir o protagonismo a partir das nossas sensações, e não do nosso lado somente cognitivo. E quando eu me abro para sensações, aí começa a vir insights naturalmente que o tic-tac fala, agora sim. Agora, se eu explico antes, eu estou circulando nos 10% da minha vida que toma decisão. Agora, se eu sinto, eu estou transitando nos 90% que toma decisão. Inclusive, os nossos propósitos de vida mais essenciais, eles estão nesses 90%, porque estão vinculados ao sistema límbico cerebral, que é o mesmo lugar do subconsciente. Então, sentir os ambientes. Isso é muito importante. E Paula vai trazer isso com maestria, a percepção dos ambientes, com a radiestesia, com a biosensibilidade, e eu vou trazer isso a partir das sensações, dos padrões comportamentais e emocionais, com os desenhos simbólicos dos ambientes, com os bonequinhos, com os cristais que a gente vai inserir em cima desses desenhos. E a gente vai juntar essas duas coisas. Então nós vamos fazer, por exemplo, acupunturas na Terra, junto com o trabalho dessas percepções das áreas da vida, né, na nossa imersão presencial. Então vai ser assim, algo surpreendente. Se ninguém topar, eu e Paula vamos lá e vamos fazer o negócio acontecer, porque a gente está fazendo pela gente, primeiramente. E não é egoísmo. Isso é assumir protagonismo. Então, se colocar em primeiro lugar em todas as suas ações que você faz na sua vida e no seu trabalho, que nutrem quem você é o essencial para você começar a atrair pessoas que vibram a sua vibração. Então, por isso que a gente está com a sala aqui hoje com 20 pessoas. Porque eu e Paulo estamos expressando a nossa verdade. Para nós isso é maravilhoso. O evento nem está acontecendo ainda e nós estamos, nossa, que isso vai ser maravilhoso. A gente está muito empolgado. Vibrar e atrair as pessoas que falam, isso também brilha aos meus olhos. E sabe o que é o mais louco? As pessoas não querem aprender geobiologia, nem constelação de ambientes, nem Feng Shui sistêmico. Elas querem beber dessa fonte da empolgação pela vida. Então, quando você oferece um trabalho, um serviço, o cliente ele sente a sua empolgação daquilo que você está entregando. E aí ele quer estar com você. Ele não quer o seu projeto especialmente. Então, depois presta atenção nisso. A gente quer estar junto das pessoas que falam a nossa língua. Isso eu falando de forma sutil. Então, por isso que eu falei com Paula que esse evento já vai ser assim, algo surpreendente sem ter acontecido. E a gente quer muito mais, né, que trazer, né, claro que vai ter teoria, tem que ter um pouco de teoria, né, tem que ter, mas a gente está preparando muito mais a teoria para entregar por escrito essa teoria, né, Flávio? Porque a gente quer que seja extremamente vivencial, que a gente... assim, o mais importante eu acho, vai ser muito diferente de fazer apenas um curso do Flávio e apenas um curso meu, porque... essa união, né, das duas coisas, a gente o tempo todo vai estar falando da relação. O tempo todo a gente vai estar atrelando a relação de uma coisa com a outra. Então, né, Flávio? Acho que é bem isso, né? Bastante vivencial. Ai, vai ser tudo de bom, gente. Num espaço, vamos aproveitar o gancho para falar do lugar. Bora. Num lugar espetacular, com cachoeira dentro, com arvorismo. Hoje o Flávio estava falando, e se não tiver legal o curso, a pessoa pode ir lá fazer o arvorismo dela. E vai estar incrível o curso, mas... o lugar espetacular. O lugar, olha lá, o Flávio está abrindo aqui para a gente mostrar um pouquinho sobre o que é esse lugar. Aqui, ó, vocês estão vendo aí minha tela, compartilhando, dá um joinha aqui, Luiz, que está aqui comigo, Paula também, show. Sim, dá para ver, maravilhoso. Legal. Então, aqui o vilarejo chama Casa Branca. Disse anteriormente, a gente está a 40 quilômetros do centro de Belo Horizonte e 40 quilômetros do Iotim também. A pousada é uma pousada ecológica que tem uma cachoeira bem aqui atrás, aqui, ó, tem uma cachoeira, tem um cânion gigantesco, tem uma tirolesa maravilhosa, tem arvorismo.
Aí eu tava comentando com Paula, Paula, eu fiz um seminário aqui e teve uma pessoa que em vários momentos ela dormiu durante o processo. E os colegas ficaram incomodados. Flávio, tem uma pessoa dormindo. Eu falei, gente, é muito melhor dormir. Se você quiser dormir, durma também, porque aí você tira a sua barreira cognitiva e deixa as coisas entrarem de forma muito mais suave. E a experiência para Não quem é que é vem. muito melhor para algumas pessoas. Exato, 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 exato. Para algumas pessoas, principalmente quando a gente começa a mexer muito no campo emocional, a pessoa faz uns apagões, né? Às vezes ela precisa dar uma bloqueada para ela poder acessar por outros meios, né? Ela vai acessar igual, mas às vezes é como pessoas que dormem em certas meditações, né? Às vezes precisa dar esse apagãozinho, né? O convite não é para A vocês terem Carla, imersão e dormir, não. Na verdade, não é isso que eu tô querendo dizer. Mas é assim, é porque a experiência dessa imersão é para vocês. Quem fala sim para vir para uma imersão dessa, tá falando sim para os seus próprios propósitos, para suas próprias transformações internas. E o jeito que você vai lidar com isso é o seu jeito. Né? Nem vai ser eu nem Paula que vão ficar falando, não, vamos por aqui, vamos por ali. A gente vai conduzir o grupo de forma tão natural e espontânea, que a gente é assim, para que vocês tenham a melhor experiência possível junto desses conhecimentos que a gente vai trazer de geobiologia e Feng Shui sistêmico e constelação de ambientes. O lugar ele estimula muito isso, né? Porque além de ter vistas maravilhosas através da tirolesa que tem aqui que você desce para a mata, ele é muito aconchegante, né? Então esse aqui é o casarão, né? Onde tem a hospedagem também, mas tem chalés espalhados pela propriedade toda. Fora que pode olhar, Flávio, eu sempre falo, né? Só de ver a foto você vê energia vital, né? Aquilo que eu chamo da vitalidade do espaço, né? É muito incrível. Não, gente, olha isso, cara. Olha as suítes incríveis. tem um lugar ali de estar também, com a piscininha, tem uma piscina também aquecida, tem sauna para quem for ficar hospedado da pousada, né? Inclusive quem fizer a inscrição a gente já vai mapeando, porque tem quartos duplos na pousada. Então o valor que quem perguntou lá a gente passou são para quartos duplos. Nós vamos falar um pouquinho dos valores daqui a pouquinho, tá? Ixi, boa. Comida mineira excepcional. Melhor parte, melhor parte. Vai estar melhor do que a galera que foi no meu último curso, que a gente falava que tinha, que parecia que a gente era tudo bebê que trazia mamazinho, né, Carla? Que trazia a hora do mamar. Porque a gente comia o dia inteiro, o dia inteiro. Imagina isso em Minas. Imagina isso em Minas. A gente fala assim, ó, acabou Luiz, o coffee Luiz, que é de break. Portugal. Minas é o estado que mais tem a fama de comida boa aqui no Brasil, sabe? Então a gente fala, acontecer em Minas vai ser assim algo muito incrível para comer, para quem gosta de comer. Vai ter pão de queijo? Vai ter pão de queijo, tá? Então pode vir, se você tá afim de comer o pão de queijo original, vai ter queijo Minas. Então, assim, a dona da pousada, a Andréia, minha colega, ela é assim impecável com as coisas, sabe? Então assim a cozinha, as cozinheiras também super gente boas e também muito boas de serviço. Então vocês vão passar bem lá. Falando um pouquinho assim da parte da logística, a gente está a pousada está a 80 quilômetros do aeroporto internacional de Belo Horizonte, tá? Que é a capital de Minas. Então a gente vai ter um Uber, colega meu, que lá no seminário em 2023, dois motoristas ficaram responsáveis por esse translado. Então eles estão cobrando um valor super acessível para trazer 4 pessoas no carro. Então cada viagem do aeroporto para o lugar da pousada é R$200, vindo 4 pessoas, R$50 para cada pessoa, tá? Da rodoviária é R$100. Então a gente vai montar uma planilha para entender quem está chegando, qual o horário do voo, qual o horário que vai chegar na rodoviária, para articular isso e vocês virem. Quem espera quem, né, Flávio? Quem precisa esperar quem para vir na mesma viagem? Exatamente. Então essa história do translado a gente vai organizar, vai ajudar vocês a organizar, vai montar um grupo para isso, tá?
As hospedagens na pousada, eles têm quartos duplos. Então, nesses quartos duplos, vocês podem ficar hospedadas em conjunto. Ah, mas eu não sei com quem eu vou ficar. No último seminário foi assim, Flávio, quem que escolheu essa pessoa para me ficar junto? De ter gente melhor, era essa pessoa. Bem, Então, assim, gente, até isso nada é por acaso, né? Quando a gente estava falando, né, das casas que a gente escolhe, as pessoas que a gente vai escolher para ficarem juntas, não vai ser por acaso, né, Flávio? E mesmo sem exatamente. conhecer, às vezes, a gente com certeza sempre cai com as pessoas que a gente precisa cair, né? E é demais isso, é muito lindo. A pousada fez um valor assim, ó. Existem quartos lá, naquele casarão que eu mostrei anteriormente, né, que é aquele casarão ali onde é que tem aquelas placas fotovoltaicas em cima. Amarelo. Amarelo, isso, esse, ó. Então existem quartos aqui e existem chalés individuais espalhados pela mata. Os quartos que estão aqui, se não me engano, 850 ou 880 de 850, 880, são esses os valores. isso, tem 13, acomodam 13 pessoas em quartos duplos por esse valor. Mas só que esse valor é do quarto. Então, se você for hospedar com outra pessoa, é metade desse valor da hospedagem. Então você vai Não, e pagar. detalhe, gente, esse é o valor para o final de semana inteiro. Isso que estava difícil das pessoas entenderem. Não é a diária, não é um valor da diária. É 850 para a imersão toda, para um quarto duplo que vai ser dividido por dois. Então, quem ficar em duas pessoas por 850 paga 425. Exatamente. Para ficar de sexta para sábado, de sábado para domingo, tá? Aqui é o lugar do café da manhã, é o lugar que a gente vai ficar mais. É um lugar maravilhoso lá, perto da cozinha, cheirinho gostoso. Mas tem muito lugar aberto, a gente vai fazer práticas também em meio da natureza. Quando a gente fez o seminário da Bioconstelar aqui, a gente teve meditações na manhãzinha para quem acorda mais cedo, teve fogueira para o pessoal que ficava ali. Então o pessoal fez até rituais ali, assim, bem tranquilos, né? Não é rituais muito profundos, não, mas fizeram ali, colocaram um papelzinho do propósito na fogueira, aí depois ia passando o papelzinho do propósito para cada um, aí depois colocava isso como intenção para o fogo. Foi assim, foi incrível, emocionante. Teve shows que eu não vou contar agora, porque pode ser que aconteça no nosso evento também. Então o lugar é maravilhoso, assim, e vale a pena para quem for se inscrevendo, né, já falar se quer ou não ficar em quarto duplo para a gente já ir reservando na pousada as acomodações, tá? Deixa eu ver aqui, deixa eu passar mais um pouquinho para vocês sentirem um pouquinho do clima lá da pousada. Chama Verde Folhas, tá? Depois quiserem pesquisar, pousada Verde Folhas. No site do evento tem as fotos. Vou mandar aqui no chat o site do evento. A gente montou um site. Boa. E aqui ó, o casarão, na chegada vocês vão passar por ele. Aí eu vou mostrar aqui no chat. Aqui ó, é a cozinha feita de adobe, né, aqueles tijolos de barro. Aqui é tradicional, né, tem um rapaz que faz os tijolos de adobe. Inclusive a minha casa é de adobe aqui em Casa Branca. A gente não vai ter oportunidade de vir aqui em casa, mas esses adobes que são daqui da região, eu construí a minha casa também. Deixa eu parar de compartilhar aqui para compartilhar com vocês o site do evento. O Flávio, para quem não sabe, tem também uma empresa chamada Biohabitat de bioconstrução. Ele é um super bioconstrutor, fantástico. Eu sou fãzona, honro demais. Então a casa dele é a biocasa, né? Verdade. Quando eu falo assim, eu planto abóbora, tomate, mamão em cima do telhado, o pessoal fala em cima do telhado? Em cima do telhado! Exatamente. Maravilhoso! Eu tenho telhados verdes aqui em casa, tem as paredes de hiperadobe que são sacos. Essa aqui é reboco feito com cal e areia, não entra cimento, porque o cal ele deixa a parede respirar, então a parede vira uma pele com permeabilidade seletiva. Todas as tintas aqui de casa foram feitas com terra, De terra. e leite.
né? Para quem é vegano não funciona muito não, mas também não é aquele leite que a gente ordenha na vaca, não, é a sobra do leite, tá? Então a gente reutiliza a sobra do leite. Tem acupunturas na terra aqui também que eu fiz, tem uma pedrona maravilhosa de acupuntura ali. Tem uma outra aqui atrás e tem uma outra logo na chegada que faz uma triangulação dos veios subterrâneos aqui de casa. Então, Aqui também tem milhares. Tem Ah, até demais. a Paula, na casa dela tem várias, né? É muito bom. Uma galera, tem até com cristal, né? Aqui eu trabalho muito com geopuntura com cristal também, além de rochas. E eu tenho um cristalzão maravilhoso também. É uma delícia. E o site? Exato. Então, deixa eu colocar aqui no chat também, mas depois vocês podem chamar a gente, tá? Pra gente passar mais informações. Vocês têm o contato meu, tem o contato da Paula. Quem tá no grupo lá, que eu tô organizando, né, o link dessas aulas, pode ir lá em administrador e me chamar para a gente conversar um pouquinho e fazer sua inscrição. Inclusive, a gente vai dar um bônus para quem fizer a inscrição até amanhã. Por que isso? Porque isso ajuda a viabilizar o evento efetivamente, né? Arcar com os custos de translado de Paula de São Paulo até aqui, de aluguel do espaço da pousada, enfim. Então quem fizer a inscrição até amanhã vai ganhar um brinde meu e um brinde da Paula. O site do evento é esse aqui. Então, que eu coloquei no chat aí, ó, tá? Mas depois podem me pedir. E a gente está também falando nesses valores, nessas questões do evento, Flávio. A gente está também para os 10 primeiros inscritos, 10% de desconto para quem é nosso aluno, para quem já é aluno nosso. Exato. Ou aluno da Paula, ou meu aluno da Bioconstelar. Então tem esses 10% de desconto também até o dia 25, ou essas 10 vagas com desconto terminarem, tá? O dia 25 de agosto é a virada do lote. Então, quem tem interesse, né, o ideal seria fazer a inscrição até lá. Então, vou falar um pouquinho aqui só do conteúdo. A gente vai iniciar na sexta-feira, dia 26 de setembro, às 13 horas, tá? Vai até às 18, mas a gente pode ter uma variaçãozinha nesse horário de término. Então, a chegada e recepção, depois uma vivência do propósito, da alma e harmonia de ambiente, essa vivência maravilhosa. Nós vamos trazer uma venda para os olhos, aí uma coisa, depois não vou ficar falando muito não, senão... Sem spoiler, sem spoiler. Ai. Mas aí a gente vai falar sobre a limpeza energética personalizada para as pessoas e para ambientes, com ervas, cristais, óleos essenciais, as bases teóricas e os conceitos sobre a harmonia do ser e dos ambientes através da geobiologia, do Feng Shui sistêmico, da constelação de ambientes. A gente vai ancorar um pouco de teoria, mas a ideia não é que vocês saiam formados em geobiologia e no método bioconstelar, tá? É para vocês vivenciarem isso e vocês próprios assumirem os seus protagonismos na vida a partir do que precisa ser ressignificado no momento de vocês. No dia 27 de setembro, então, no sábado, a gente começa às 9 até às 18. Pode ser que a gente comece um pouquinho mais cedo com esse momento meditativo, tá? Mas quem gosta de acordar um pouquinho mais tarde não tem problema. A gente vai falar sobre a psique dos ambientes, os 3 caminhos para a harmonia da casa, neuroarquitetura, plasticidade cerebral e as casas sistêmicas, uma prática de Feng Shui sistêmico para a percepção sutil e emocional da casa, exercícios sensoriais de geopatias telúricas, com as varetinhas, com a percepção dessas energias do subsolo, acupuntura na terra com rocha, né, que a Paula vai trazer isso para vocês com maestria. No dia 28 de setembro, domingo, a gente inicia às 9 da manhã e 16 horas está todo mundo dentro dos seus veículos. Liberado. Ou para ir para o Iotim, ou para ir para a cachoeira, ou para voltar para o aeroporto. Então, e o translado, gente, no domingo principalmente, sábado e domingo aqui em Belo Horizonte, né, em Minas, é muito tranquilo. Então você saindo 16 horas da pousada, você vai com certeza estar no máximo até às 18 no aeroporto. Ah, Flávio, eu preciso sair um pouco mais cedo. A gente vai juntar com esses motoristas os translados a partir de uma planilha para viabilizar isso, tá? Para as pessoas que precisam chegar mais cedo no aeroporto ou na rodoviária conseguirem chegar nos seus horários. Tá? Então fica tranquilo quanto a isso.
Ah, Flávio, vamos montar logo a planilha. Não, nós vamos montar a planilha junto com as pessoas que se inscreverem, porque a gente faz uma coisa bem objetiva, tá? E efetiva. Então no domingo a gente vai falar sobre constelação de ambientes em grupo, nós vamos fazer uma constelação de ambientes em grupo, com os desenhos dos ambientes da casa desenhados no chão. Vai ser super assim, profundo e emocionante, mas leve e suave também. Eu e Paulo somos super leves e suaves. Mesmo que seja intenso e profundo, vocês vão perceber que a história vai ser, o evento é todo leve. O resgate do empoderamento através da casa, né? Se empoderar através do autoconhecimento da casa, isso é muito importante. O desenho da essência como morada dos propósitos e da permissão de prosperar, essa prática é emocionante. O destralhar a vida para desapegar da bagunça e do acúmulo do ambiente interno e da casa também. E a troca de saberes e meditação final, que aí 16 horas vai estar todo mundo liberado com a sua malinha para quem precisa de ir embora, ou ficar ali para a gente fazer uma resenha, curtir mais um momento, trocar uma ideia para quem quiser ficar mais um tempo, tá? É indicado para arquiteto e designer, né, que já que querem trabalhar com isso, então para tomarem conhecimento, para vivenciarem, para já pegarem algumas coisas que vão conseguir utilizar no seu trabalho. Para terapeutas e mentores, né, que trabalham com essa linha bem profunda terapêutica, porque é muito importante, né, a casa é um fator terapêutico. Para quem é iniciante, quer trabalhar com curas, então o ambiente também é um fator de cura. E para quem é buscador, que quer transformar, ter um diferencial na sua carreira, essa imersão é indicada para você também, tá? E para quem só quer curtir, aproveitar e viver a experiência, para qualquer pessoa, não precisa receber muito essa pergunta, né? Eu preciso ter alguma base, ter algum conhecimento? Nenhum. Você vai vivenciar muito mais, você vai aprender muita coisa, mas ela é muito vivencial, ela é muito rica. E vivencial não é só de viver a experiência, mas ela vai te trazer todos os insights que você precisa que sejam trazidos à tona, ela vai te curar, você vai sair transformado, assim, isso que é o mais incrível, né? É uma transformação, né, de algumas camadas. Gente, isso que a Paula falou é muito importante. É uma decisão de curtir o momento da vida. Não é aquela história, não, eu tô indo para um curso, vou chegar lá cheio de caderninho, anotar 500 milhões de coisas. Também, pode trazer seu caderninho. Mas é pra gente curtir juntos esse momento e essa oportunidade de transformação através dos ambientes. Então venham abertos a isso, a uma experiência maravilhosa que vai ser maravilhoso. Então é muito mais curtir mesmo e tirar um fim de semana para você, se dar esse tempo, porque é isso que eu e Paulo estão fazendo. A gente está trabalhando, organizando isso tudo, tá, mas nós estamos fazendo é para curtir. Então venham para curtir também, né? A gente vai ter momentos de ir para a cachoeira, para passar conteúdo na cachoeira, de estar no meio da natureza. E vai ser emocionante porque... De percepção dos espaços, né, das diferenças do espaço, do que é estar perto de uma cachoeira, do que é estar dentro de um espaço onde tem memórias, do que é estar, né? Então todas essas experiências de perceber não só os nossos momentos, né, os nossos processos, mas também perceber os espaços, a gente vai fazer demais, né, Flávio? Exatamente. Muito bom. Então venham. Por isso que para a gente precisava ser um espaço como esse, precisava ser um espaço com natureza, com água, com terra, com caminhada, com tudo isso. Aproveita então até dia 25 de agosto, né? Lógico que não deixa para o dia 25, porque a gente tem um limite de vagas. 890 à vista ou 3 vezes 350, tá? Alunos da Paula ou meus alunos tem 10% em cima desse valor à vista, tá? Depois, o segundo lote virando, a gente tem 1.075 à vista ou 3 vezes 390. Aqui tem um pouquinho contando sobre Paula, sobre Flávio, a hospedagem do lugar, depois pode ver as fotos que eu publiquei, que eu coloquei hoje aqui, compartilhei lá no site. As perguntas frequentes, né? Muitas vezes essas perguntas frequentes são as suas perguntas, então pode olhar no site lá depois. A alimentação... José, boa, Flávio, pode falar, respondendo. Para quem está hospedado na pousada, que a gente quer que todo mundo fique na pousada,
Vai ter o café da manhã incluso naquele valor, tá? Dos 850 dividido por 2, se você ficar num quarto duplo, para todos os dias do evento. Você tem direito ao café da manhã e o café da tarde. O almoço, maravilhoso. Inclusive eu comprava da Andrea, que é a dona da pousada, os bifes vegetarianos que ela faz, gente, de grão de bico, mesmo para quem não é vegetariano. Inclusive eu já deixei de ser vegetariano e fico atrás dos bifes delas que ela não vende mais, de grão de bico, maravilhoso. Então, o almoço lá na pousada é à parte, tá? É R$ 35 por pessoa. Isso que eu ia falar, a parte, no entanto, num valor baratíssimo, né? Num valor bem baratinho. Exatamente. E o caldo da noite é R$ 23. Ah, Flávio, e se eu quiser sair no vilarejo e comer uma pizza ali ou pedir uma pizza no aplicativo? Posso? Pode, tá? Pode. Né? Então tem lugares maravilhosos também. Mas a gente sugere que, já ficando na pousada, usufruam porque a cozinha deles é incrível. Então tá incluído na hospedagem café da manhã, café da tarde, tá? E a gente ainda vai dar uns coffee breaks ali para todo mundo ficar sempre reforçado. Biscoito de polvilho original, pão de queijo original, cafezinho de Minas, geleia, esses trem tudo a gente vai ter ali também. Mas o almoço R$ 35, tá? E o caldo da noite R$ 23 para todo mundo ficar super amparado e não precisar ficar saindo da pousada também, só se quiser, tá? Então esses aí são os valores e a programação. Eu acho que é importante, né, Paulo, a gente abrir um pouquinho para dúvidas, perguntas, Sim, quem considerações. quiser, levanta a mãozinha para fazer perguntas, dúvidas, fiquem à vontade agora. Pra gente, antes da gente fechar, quem tiver alguma dúvida, quiser falar, pode levantar a mão e... Sobre qualquer assunto. A Paula falou Sobre qualquer assunto. falou um trem ali Sobre... mais cedo, o que é aquilo, não entendi nada, Flávio também, ou não, sobre a pousada, ou sobre o evento, se alguém quiser trazer alguma coisa, fique à vontade, o momento é nosso. Quem tá longe, que eu sei que tá longe, Carla, Luiz, venham, vai ser incrível. Verdade, A verdade. Carla empolgadíssima também, tá longinho, mas vem, meu amor. A Kátia também, agora que eu tô vendo que a Kátia tá aqui também, Kátia tá na Bahia também. Então, ninguém? Tudo certo? E isso é maravilhoso, né? Esse silêncio Sem dúvidas, fala. é melhor do que ter dúvidas. Silêncio terapêutico, maravilhoso. Nós vamos conduzir uma pequena meditaçãozinha só para a gente encerrar esse momento de hoje, né? Para a gente se agradecer por ter dado esse tempo de estar aqui. Ninguém veio por acaso, ninguém veio porque eu quero ali só ver quem que é esse povo. Não, a gente tomou a decisão de estar aqui hoje junto, investir nesse tempo por algum propósito muito mais profundo do que a gente até acredita e acha que é. Então, eu e Paula vamos conduzir uma pequena meditação, tá? Uma pequena meditação é o nome que a gente consegue dar, um código, mas não é bem uma meditação, mas uma vivênciazinha para vocês começarem a sentir um pouquinho do que a gente vai vivenciar lá no dia da imersão. Quem topa, faz assim, deixa eu ver, quem topa? Opa, maravilha, boa. Então vamos lá. Fica relaxado aí da melhor maneira para você. Tá? Opa, Aline levantou a mão. Tá topando ou você quer perguntar alguma coisa antes, Aline? Oi, eu tô topando a meditação. Tá tudo certo. Obrigada. Show, legal, beleza. Tá, então vamos lá. Relaxa. Fica da melhor maneira para você agora. Se sentir em fechar os olhos, fica à vontade. Não, eu quero ficar em presença, quero ficar de olhos abertos. Tudo bem também. Respira profundo, vai acalmando o ser, vai deixando que os pensamentos fluam naturalmente, como se você estivesse só observando esses pensamentos fluindo, sem interferir, sem arrumar solução, pergunta, resposta. Deixa que a coisa flua. E para isso, sinta o ar entrando nos seus narizes,
passando pelo sistema respiratório, indo ali até o pulmão, alvéolos, corrente sanguínea, nas células. E das células encontra com um negócio que chama mitocôndria. E na mitocôndria esse ar se transforma em alimento para o seu corpo. E agora cada inspiração você vai fazer esse movimento. E vai levar esse alimento para o seu corpo, sendo a casa dos seus propósitos. Então fala para você mesmo, eu sou a casa dos meus propósitos. Eu me permito me nutrir dos meus propósitos, das minhas vocações. E percebe isso em cada pedacinho do seu corpo, em cada pedacinho daquilo que compõe a sua casa para a expressão da sua vida, que é você mesmo. E aí você pode falar, se você sentir, eu sou a casa da expressão daquilo que eu almejo na vida, daquilo que é a minha essência no mundo. Eu mereço e me permito me abrir para o novo, para aquilo que alimenta a minha própria essência. Inspira e sente essa sensação do merecimento de nutrir quem você é. Se você sentir, fala assim, eu não sou alguém em algum lugar. Eu sou a vida inteira se manifestar. E percebe isso. Eu não sou alguém em algum lugar. Eu sou a vida inteira a se manifestar. Inspira profundo, solta o ar tranquilamente e vai voltando para o momento presente aqui com a gente. Maravilha! Paula vai tirar para a gente uma cartinha para esse grupo. Esse grupo se formou só nesse momento. Pode ser que a gente se encontre na imersão, na próxima aula de aquecimento, mas nesse momento, com esse grupo, é único. Então existe uma egrégora que a gente formou aqui hoje, maravilhosa. E a gente vai então tirar uma cartinha, uma mensagem que Paula vai tirar para o grupo todo, tá? Que vai servir para a gente hoje levar essa mensagem. Combinado? Então, Paula, traz seus oráculos maravilhosos. Tinha esquecido de trazer para o escritório, mas daqui. Bora lá, eu vou usar hoje o oráculo da Mônica, minha amiga amada portuguesa, Mônica D'Araújo, oráculo Terra. Eu sou apaixonada por esse oráculo, ele traz informações muito lindas, assim, do nosso momento. E vamos ver o que sai para esse grupo. Posso pegar livre aqui? Ou querem, vamos pegar uma cartinha aqui qualquer, então eu vou abrir. Vamos lá. A carta que saiu foi perspectiva, disposição para observar por todos os ângulos. Fala de novo, ó, Paula vai falar de novo e aí a gente vai sentindo do que tentar explicar. Lembra que a gente falou lá no começo que a sensação ela traz um poder muito maior de autoconhecimento do que a gente precisa, do caminho que a gente precisa transitar para ressignificar aquilo que não faz mais sentido? Então quando Paula falar a frase, tenta perceber ela, as nuances no corpo, se vem alguma memória, tá? Eu vou ler sobre ela antes e aí a gente faz essa sensação, olhar para dentro, né? Essa carta relembra-te que é preciso objetividade para examinar a tua vida de vários ângulos sobre a tua perspectiva, mas também sobre a perspectiva dos outros. Assim que mudares de perspectiva, verás que era tudo o que precisavas fazer.
Maravilhoso, muito bom. Muito bom. Bom, chique demais. É isso, né, Paula? Maravilha, né? É isso, é isso. Uma honra e alegria a presença de cada um de vocês. Gratidão demais. Que delícia esse encontro. Para a gente é muito gostoso e rico. Essas aulas vão ser felizes, né, para a gente, né, Flávio? A Isso gente está falando de coisas que a gente ama, a gente está realmente muito, muito feliz e empolgado com o curso, com a imersão. E, e muito grata pelo tempo de cada um, pela presença, pela energia, pela vibração. chique demais. Estou muito feliz também. Primeiramente, honrando a mim mesmo de ter falado, sim, vamos fazer um trem com a Paula. Eu falando com minhas próprias mitocôndrias, falei, eu tenho que fazer um trem com a Paula. E aí a gente acabou confluindo, então agradecer em segundo momento a Paula e depois todos vocês, né? Assim, acho que a gente vibrando as nossas verdades, aquilo que nos nutre, a gente acaba atraindo as pessoas que também estão nessa mesma frequência. Então, valeu demais a presença. Tamo junto. Quem sentir de estar lá na imersão com a gente vai se surpreender com todo o movimento. A gente quer se surpreender também. Então, é muito importante que a gente junte uma egrégora muito poderosa. Então venham para curtir, venham para se transformar, venham para se deleitar, né, daquilo que vocês buscam na vida como nutrição da sua essência, do seu propósito. Isso é muito importante. Obrigado demais pela participação, pela presença. Estou vendo várias carinhas aqui lá da formação bioconstelar. Super feliz, obrigado, gente. Valeu demais por estar aqui mais uma vez nessas aulas. Anote na agenda, tá? Primeiro anote na agenda que dia 25 vira o lote, então se tem interesse, chama eu, chama a Paula, vamos conversar para vocês estarem na imersão, tá? Se tiver alguma dúvida. E a próxima aula, dia 4 de setembro, tá? Às 19 horas também. E a outra aula, dia 15 de setembro, que é a aula assim, estamos chegando, já com mala pronta. Tá bom? Beleza? Tudo certo? Podemos ficar por aqui? Ok? Podemos? Chique? Beleza. Obrigado, Paula. Valeu, querida. Valeu, querido. Beijo no Gratidão. coração de vocês. Aqui, vamos tirar uma fotozinha institucional? Vamos? Quem topa? Vamos, Quem quer vamos, vamos, sair vamos. em rede social, pode tirar foto. Ah, Flávio, rede social não quero sair de jeito nenhum. Não tem problema, é só fechar a câmera. Mas se quiser, não tiver problema em sair nas redes sociais, no stories, assim, um trem assim, aí liga a câmera e vamos dar aquele sorriso maravilhoso pra gente tirar um print e postar lá. Ei, Rodrigo, beleza, querido? Isso aí. Show! Então, deixa eu ligar aqui o aplicativo que faz esse trem aqui, que tira o... Ah, ei, Isabel! Ah, que bom que você tá por aqui, querida! Olha só, vamos ver as carinhas aí. Chique Bom demais. Então, demais, Betador. olhando então para a câmera, olha aí para a câmera se é celular, se é do computador, e aquele sorriso maravilhoso. Olá, um, dois, chique. Aê, muito bom. Aí, agora tá registrado, tá cravado na pedra esse nosso encontro. Beleza, gente, muito bom a participação de vocês. Venham para a próxima aula também, tá? E quem sentir, chama a gente para a gente poder te explicar direitinho como é que você faz a inscrição lá na imersão. Boa noite, beijo no coração. Fiquem com vocês, com as suas essências e seus propósitos. Tchau. Boa noite, amores.